Boa noite a todos aqueles que estão presentes, boa noite àqueles que nos visitam, seja muito bem-vindo. Você está na Igreja Verbo da Vida de São José dos Campos e eu espero que você possa desfrutar da presença do Senhor e daquilo que o Espírito Santo vai tocar o seu coração. Você que já é de casa, que você usufrua e que você desfrute de tudo aquilo que vai ser liberado sobre sua vida, amém? Glória a Deus. Eu queria dar continuidade. Eu comecei a falar e fiquei só no primeiro versículo do Salmo 23. Quantos se lembram? Quantos estavam aqui? O Senhor é meu pastor e nada me... Você veio? Já chegou? Já chegou? O Senhor é meu pastor e nada me... Glória a Deus. Eu falei um pouco sobre isso. E eu gostaria de retomar essa ministração com você, e eu gostaria que você abrisse lá comigo, Salmo 23 de novo. Nós vamos passar para o verso 2, Salmo 23, verso 2, diz assim, Ele, repete comigo, Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Como é que você está vivendo, amado? Em verdes pastos? Você está junto a riachos tranquilos? Porque a palavra ela está dizendo aqui, e eu acredito, na última vez que no domingo que eu ministrei a respeito de Salmo 23, no verso 1, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu comecei a falar um pouco a respeito dessa condução de Deus, e utilizei até o pastor bispo aqui, para que eu pudesse trazer um exemplo para você, e eu quero retomar daqui, eu quero utilizar ele novamente. O senhor poderia, por favor, fazer a gentileza? O senhor é bonito e eu gostaria de utilizá-lo aqui na minha ministração. Então eu falei um pouco a respeito disso, né, aí quando você lê o verso 2, a palavra está dizendo que Ele, o Senhor, é quem te faz repousar em verdes pastos, não é isso? É ou não é? Olha lá, Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Então, a gente começa a observar que o Senhor está fazendo algo em nossa direção, amém? Concorda? E eu mostrei para você que em determinado momento nós estamos fazendo coisas para Deus e muitas vezes nós colocamos Deus longe de nós, mas na verdade o que nós precisamos é fazer e desfrutar da presença de Deus em nós. Então na verdade Ele está conosco. Nós devemos fazer coisas para Deus, nós devemos fazer com Deus, não simplesmente fazer para Deus, porque o fazer para Deus dá um entendimento de que Deus está longe, mas quando nós fazemos com Deus, dá um entendimento de que Deus está perto, amém? Você se recorda disso? E aqui está falando que Ele faz você repousar em verdes pastos. Bispo é mais bonito do que eu, ele vai ser Deus, amém? Então, a palavra está dizendo que Deus, que o Senhor, faz você repousar em verdes pastos. Então, Deus, de alguma forma, vai conduzir você para verdes pastos, amém? E quando você encontra verdes pastos, ele diz que faz você repousar. Repousar, gente. Não é isso? Não é isso que a palavra está dizendo? E ele faz outra coisa. E me leva para junto. Não. É lá, fica aí, filho. É só no verso 2 ainda. E me leva para junto de riachos tranquilos. Me leva, bispo, me leva. Riachos tranquilos. Pode beber da água? Pode beber? Pode nadar um pouquinho? Pode.
E eu te pergunto, Deus está te levando para esses locais? Ou você está tentando levar Deus? É aqui, é aqui. Não, é aqui. Verdes pastos. Porque a palavra, de forma alguma, ela está evidenciando que é você quem leva a Deus. Ela está evidenciando que é Deus quem te leva. Só que parece que no mundo que nós estamos vivendo hoje, os papéis estão se invertendo. Somos nós quem muitas vezes queremos ficar levando Deus. E somos nós quem estamos querendo identificar verdes pastos. Oh, aqui é um verde pasto. Deus, aqui tá bom, Deus. É um pasto verde aqui, vamos aproveitar. E a gente fica, muitas vezes, tentando convencer Deus de que aqui é verde pasto. E Deus tem um local para levar você. Porque não é você quem leva, é Ele quem te leva. E quando Ele mostra para você verdes pastos, você tem a oportunidade de repousar. E eu te faço uma pergunta: você sabe o que é repousar? Ou isso já está fora do seu vocabulário faz tempo? Nós tentamos levar Deus para o nosso verde pasto, e quando a gente chega nesse local achando que esse é o local que Deus escolheu para nós, e nós vamos de alguma forma tentar repousar, a gente não consegue, porque verde pasto está cheio de espinho, porque não é o local em que você deveria estar, não é o local que Deus escolheu para você, não é o local onde vai haver suprimento a você, porque aqui existe uma relação de confiança. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso que diz o verso 1? E essa relação de confiança, ela está estabelecida naquilo que Deus acha melhor para você. Não é o que você acha melhor para Deus. Só que nós insistimos muitas vezes em querer ensinar Deus, porque afinal de contas nós sabemos tudo já. Quantas vezes já li esse versículo? Quantas palavras já ouvi sobre isso? E eu te pergunto, já praticou? Já deixou Deus te conduzir a verdes pastos? Já se permitiu repousar nesses verdes pastos? E riachos tranquilos. Você já foi num local em que existia verde pasto e riacho tranquilo? Já foi? Transmite paz para você? Transmite? E é isso que você está vivendo? Senta lá, obrigado, viu? O senhor representando Deus é algo assim fantástico. Um exercício bem simples. Bem simples. Deixar Deus levar você a esse local. Exercício simples. Vamos recapitular aqui. Momento de oração na nossa vida. Não somos nós é quem levamos Deus, mas é Deus quem leva você. Muitas vezes nós queremos orar e impor condições a Deus, situações a Deus. Nós estamos querendo muitas vezes dizer aquilo que Deus tem que fazer por nós. Só que na verdade o que nós deveríamos fazer é desfrutar dos verdes pastos e riachos tranquilos que Deus está conduzindo você, porque essa é uma ação de confiar em Deus. Essa é uma ação de acreditar em Deus. Essa é uma ação de quem tem fé em Deus.
E a partir do momento que você entende que Deus está conduzindo você, que Deus está levando você, e que você vai conseguir repousar, a entender a necessidade de ter paz, num ambiente que talvez esteja muito tumultuado, suas orações, suas necessidades vão ser respondidas. Só que nós queremos muitas vezes orações respondidas do nosso jeito. Nós queremos conduzir Deus. Deus faz assim, faz assado, faz para lá, faz para cá. E a nossa oração deveria ser: Senhor, estabeleça a sua vontade sobre a minha vida. Qual é a direção? Qual é o local? Quais são os verdes pastos? Porque sem Deus não vai ter verde pasto. Vai ter espinho. Salmo 29, no verso 11, diz assim: o Senhor dá força a seu povo, o Senhor os abençoa com paz. Meu Deus, você foi abençoado com paz. Tem vivido? Tem desfrutado? Porque isso está disponível para nós, paz. E quando eu falo paz aqui, amado, eu não estou mostrando ou tentando evidenciar uma paz externa, porque você é capaz de vivenciar situações difíceis por fora, mas está vivendo em paz por dentro, porque essa é a condição daquele que confia em Deus, que mesmo diante de situações difíceis externamente, internamente, paz está sendo gerada dentro de você. Isso é confiar em Deus. Pode ser que nós estejamos vivendo debaixo de uma tribulação financeira, pode ser que nós estejamos vivendo debaixo de uma situação complicada de saúde, em família, no casamento, seja lá onde for, mas nós, quando nós confiamos em Deus e permitimos que Ele nos leva a pastos verdejantes, nós vamos desfrutar de uma paz, porque você mesmo diz que quando você chega num local de verdes pastos e riachos tranquilos, isso transmite paz. João capítulo 14, diz assim, João 14 verso 27, eu lhes deixo um presente. Quem está falando aqui? Jesus. Eu lhes deixo um presente. Nova versão transformadora. Eu lhes deixo um presente. Qual é? Qual é? Você acabou de receber um presente de Deus. Minha plena paz. Quando você ganha um presente, o que você faz? Fica feliz? É? Abre na hora, já mulher põe no pé. Não precisa de 10 segundos. Está no pé. E a palavra está dizendo que Deus deu um presente para nós, sua plena paz. Nós estamos usando? Nós estamos desfrutando desse presente? Está sendo verdade para nós? Ou nós recebemos um presente e deixamos de lado? Ou nós recebemos um presente de Deus olhando, mas eu não gostei muito não. Acho que eu queria outra coisa. Já, aquele amigo secreto do final de ano, em família, já participou disso, né? Amigo secreto em família, é um espetáculo, aquilo ali é maravilhoso, né? Aí você compra um presente para dar, aí quando você recebe o seu, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Só que um presente de Deus não é um presente de um amigo secreto que você não gostou, é um presente que vem de Deus, é algo divino nas suas mãos, é algo que nós devemos compreender e desfrutar disso.
principalmente paz. Quem não quer receber paz aqui? Todos nós queremos desfrutar de paz. Todos nós queremos vivenciar a paz. Mas não queremos ficar vivendo em discórdia. Agora, se esse presente vem de Deus, nós devemos receber e desfrutar dele. É algo divino para nós. E ele continua: e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar, mas as pessoas insistem em procurar paz no mundo. As pessoas insistem em procurar paz em coisas. Elas acham que elas vão vivenciar a paz tendo coisas, comprando coisas. Elas acham que elas vão desfrutar de paz fazendo coisas. E paz é um presente de Deus, dado, grátis, faixa, Vasco, foi dado para você. E muitas vezes a gente não consegue desfrutar dessa paz. Diante de um problema, de uma dificuldade, você tenta deitar no travesseiro, você tenta deitar e colocar a cabeça. Fechar o olho? Jamais. Quantas noites você já ficou sem dormir, pensando na situação que você iria vivenciar ou vivenciou? Acrescentou algum côvado à sua altura? Mudou alguma coisa? Não? Não? Meu Deus, não é possível não. Mas se a gente aprender a acessar essa paz, a desfrutar dessa paz, e olha como é interessante, que quando Jesus ressuscitou, e os discípulos estavam reunidos, debaixo de pressão, com medo, com o que iria acontecer com eles, Jesus aparece para eles, e o que Jesus fala? Alguém sabe? Alguém sabe? Meu Deus, vocês estão lendo a Bíblia. Jesus amado, paz seja convosco. No momento de tribulação, de dificuldade, Jesus havia morrido, e aí de repente Jesus aparece para eles: paz seja convosco. Vocês estão tribulados? Estão nervosos? Estão preocupados? Estão angustiados? Não sabem o que vai acontecer? Paz seja convosco. Eu estou aqui. Jesus fala: cheguei. Porque no momento de tensão, de preocupação, de dificuldade, quando nós entendemos a presença do Espírito Santo em nós, quando nós entendemos a presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito sobre as nossas vidas, entendemos que é que Deus que está na jogada, mano. E ele fala: paz seja convosco. Ei, não fica nervoso não, atribulado não se preocupa não, vai dar tudo certo. Eu já ensinei vocês, já mostrei para vocês como deve se comportar, o que deve ser feito. E naquele momento, talvez fosse um dos momentos mais importantes na vida dos discípulos, porque foi ali que Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Ou seja, a vida espiritual deles foi completamente mudada. A partir do momento que você confessa a Cristo e a presença do Espírito Santo manifesta, vem habitar em você, sua vida espiritual foi completamente mudada. O maior milagre que você poderia receber, você recebeu, porque é exatamente esse milagre que diante das tribulações, ou das dificuldades, ou das preocupações, faz você andar em paz. Porque nós só podemos hoje andar conduzidos por Deus, nós só podemos vivenciar isso aqui, amado, porque Cristo cumpriu aquilo que deveria ser cumprido na cruz.
E o Espírito Santo foi liberado sobre as nossas vidas, para que nós pudéssemos de novo ter comunhão com Deus, para que Ele pudesse nos levar a pastos verdejantes, a riachos tranquilos, para que Ele pudesse conduzir as nossas vidas. Então, naquele momento em que os discípulos agora recebem o Espírito Santo, eles tinham a noção, eles não tinham a noção do que estava acontecendo com eles, mas nós temos. Nós temos. Talvez os discípulos naquele momento, eles não conseguiram discernir a mudança de vida espiritual deles, mas hoje nós temos, porque você já foi ensinado, que a partir do momento que você confessa a Cristo, o Espírito Santo habita em você, exatamente para cumprir essa função, porque a palavra diz, livro de João, que Ele é seu ajudar, me leva para verdes pastos, Senhor, me leve para verdes pastos, riachos tranquilos. Não é, Senhor, venha para verdes pastos. Vem, Senhor, vem. Obrigado, viu, bispo? Você é um Deus fantástico. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, diz: ora, o Senhor dá, me abandona não. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. Nova versão transformadora. Então Almeida Revista e Atualizada. Se não for, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente quando eu bater o dedinho do pé, dá aquela topada assim, não? Quando eu brigar com a minha esposa, não? Quando eu brigar com meu irmão, não? Quando eu estiver vivendo em bonança, não? Quando é? Não é possível não, em toda? Não, tem certeza, você está lendo direito lá? É toda a circunstância? Então mesmo que o bicho está pegando, o Senhor da paz tem paz para você. Tem? O pau está quebrando, o bagulho está louco, mas a palavra está dizendo que o Senhor da paz tem paz para você. Meu Deus do céu. Então eu posso estar debaixo de tribulação, eu posso estar debaixo de dificuldade, eu posso estar vivendo situação difícil. Deus tem paz. A gente precisa aprender a acessar essa paz. Não é tentando puxar Deus, mas é Deus puxando você. É Ele quem conduz, é Ele quem te leva. Você confia. Só existe relação de confiança quando você está lado a lado. Quando você permite que Ele conduza as coisas. Não tem jeito, amado. Não tem relação de confiança
Você determinando as coisas. Você dizendo como vai ser. Você confiando no seu próprio trabalho. Não. É o que o João falou aqui, dízimos e ofertas. Não foi debaixo do trabalho dele. Foi a confiança dele quem estabeleceu coisas. E é isso. Obrigado, Deus. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz, em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vocês. Paz. Nós podemos desfrutar dessa paz, ainda que estejamos vivendo alguma dificuldade, nós precisamos confiar em Deus, porque Ele é o Senhor da paz, e Ele está estabelecendo paz em seu coração, essa noite. Talvez você tenha entrado aqui essa noite, debaixo de muita tribulação, sem saber o que fazer, perdido, desamparado, pedindo: Senhor, por favor, eu quero uma instrução, Senhor, eu quero uma palavra sua. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Acalme seu coração, confie no Senhor, porque o Deus da paz vai liberar paz ao seu coração. Confie em Deus, dê a mão para Ele, deixa Ele conduzir as coisas. Esse é o melhor caminho. Nós queremos muitas vezes impor, e eu quero ler um texto para você aqui. Ele está no livro de Isaías, no capítulo 30, nova versão transformadora, Isaías 30, verso 15. Assim diz o Senhor soberano, o Santo de Israel: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Aqui é o Antigo Testamento. Era o momento em que Isaías estava trazendo uma profecia sobre o povo de Israel, amém? Mas cabe muito bem, é claro que você é salvo porque você confessa a Cristo, ok? E eu não quero mudar aqui, eu não quero enfatizar essa salvação através da sua confissão. Claro que quando você confessa a Cristo você é salvo, mas eu quero enfatizar aqui a confiança, o descanso desse povo debaixo da orientação de Deus, amém? Então ele diz: vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber, disseram: nada disso, entraremos na batalha montados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será de seus inimigos os perseguindo. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês, e 5 deles farão todos vocês fugirem. Serão deixados como mastro solitário numa colina, como bandeira no alto de um monte distante. Bênçãos para o povo do Senhor. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel. Felizes o que neles esperam. Então mostra aqui um povo que estava confiando naquilo que naturalmente era possível para eles. Eles estavam confiando aqui nos cavalos. Fala aqui: entraremos na batalha montados em cavalos velozes. É exatamente esse exemplo que eu dei aqui. Muitas vezes nós queremos confiar naquilo que nós sabemos, no nosso entendimento, no nosso conhecimento, e nós tentamos puxar Deus, e Deus está dizendo: não, você não está entendendo, descansa, confie em mim. Não é através dos cavalos que vocês vão conquistar a vitória, mas é a partir do momento que vocês confiarem em mim. E essa confiança nos leva a fazer aquilo que Deus nos instrui.
Porque muitas vezes queremos fazer aquilo que nossa mente diz, principalmente diante das dificuldades, amado, principalmente quando nós temos que tomar decisões importantes. Eu sei, eu sou pai de família, decisões que comprometem a nossa vida, nossos filhos, nossas esposas, e diante dessas decisões, dessas situações, muitas vezes nós queremos pensar de forma racional. Já vivi muito isso. Só que a partir do momento que nós permitimos que Deus traga a instrução até nosso coração, nós vamos deixar os nossos pensamentos racionais e vamos realmente confiar em Deus. Você acha que Deus vai colocar você em risco? Vou perguntar de novo. Você acha que Deus vai colocar você em risco? Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a nossa confiança, ela é estabelecida quando nós realmente vivenciamos isso com Ele. Livro de Salmos, capítulo 20, o Salmos 23, no verso 3, ele diz lá: renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Então, no verso 2, está sendo estabelecido que você está repousando em verdes pastos e é levado para junto de riachos tranquilos. Eu falei sobre paz, estabelecendo paz na sua vida. E no verso 3 diz que Deus, o Senhor, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Você já está cansado de saber a respeito de Neemias, e eu não quero nem me focar muito nisso, que a alegria do Senhor é a nossa força, e que Filipenses capítulo 4 diz que nós temos que nos alegrar, que Salmo 118 diz que o Senhor é a minha força e meu cântico. Nós temos tantos exemplos falando a respeito do Senhor ser a nossa força, e de que a partir do momento que nós estabelecemos essa confiança com Deus, essa relação de andar com Ele, permitindo que Ele nos leve a verdes pastos, e que nós desfrutemos desse local de paz, é impossível que as nossas forças não sejam renovadas. Aqui, quantos aqui já não foram passear no sítio para... estou precisando descansar um pouco, estou cansado. E o seu objetivo quando você vai para um determinado local é descansar. Para quê? Para que as suas forças sejam renovadas. O que você deseja é que aquele ritmo de vida diário que você tem, que esgota você, que mina as suas forças, é que nesse local suas forças sejam retomadas, reativadas. E a palavra nos diz, nos orienta, que para essa força ser ativada ou renovada, ela está num princípio de confiar em Deus. Porque a partir do momento que você confia em Deus, que Ele vai te levar a verdes pastos e a riachos tranquilos, em que paz vai ser estabelecida dentro de você, é impossível suas forças não serem renovadas. Só que muitas vezes nós queremos renovar as nossas forças em outras fontes. A palavra deixa muito claro que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa é uma forma de você também renovar a sua força diante de Deus. É impossível você ser levado a riachos tranquilos e pastos verdejantes, não desfrutar de paz, não ter forças renovadas e não se alegrar. Porque nesse local é um local seguro. Sua alegria, ou a alegria de estar nesse local, renova as suas forças. Porque quando você tenta levar Deus para um local que não é um local de verdes pastos, isso traz peso e fadiga sobre o seu coração. Cansaço.
cansaço. E quantos não estão vivendo cansaço? Muitos. Estão cansados da vida, cansados da situação, cansados do casamento, cansados de viver esse trabalho, cansado disso, cansado daquilo, cansado. Como é que você está? Cansado. Porque talvez a gente tenha insistido em trazer Deus para verdes pastos, em vez de confiar em Deus e ser levado a verdes pastos, porque nesse local tem paz, tem tranquilidade, suas forças vão ser renovadas, a alegria vai ser estabelecida no seu coração, não tem cansaço, então fique de pé. Pessoal da música, sobe lá. Eu quero conduzir você a verdes pastos. Eu quero te dar a oportunidade, vai ser melhor, né? Eu quero te dar a oportunidade de você permitir que Deus te leve a verdes pastos. Acredito que muitos aqui tenham entrado cansado essa noite. Seu semblante demonstra isso. Cansaço. Cansado com a vida, cansado dos problemas, cansado das situações. E Deus tem renovo para você essa noite. Enquanto eles se ajeitam ali, eu quero trazer um último versículo para você. Filipenses capítulo 1, no verso 18, diz assim, olha, todavia, aqui é Paulo dizendo, ok? Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me alegro, me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Nesse momento aqui, Paulo estava falando a respeito de pessoas estarem pregando a palavra, e ele está dizendo, não importa se as pessoas estão pregando a palavra com segundas intenções, o que importa é que Cristo está sendo pregado. E ele, no final, ele fala assim, olha, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, em algumas traduções diz, pela vossa oração, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. A provisão do Espírito Santo. Provisão fala de algo que estava em falta e agora passa a ser suprido. Eu não tinha, agora eu tenho. Paulo está dizendo que diante de qualquer situação, o Espírito Santo é a provisão dele, é aquilo que supre ele, é aquilo que traz forças para ele, é aquilo que vem dentro dele e faz com que ele vivencie todas as pressões ou situações. Se você for estudar a vida de Paulo, você vai ver, amado, as pressões e situações em que ele enfrentou. Quem supriu ele? O Espírito Santo. Por isso, quando nós estamos vivendo no nosso dia a dia, por isso quando nós estamos dentro de uma igreja, por isso que quando nós queremos estabelecer uma vida espiritual sobre nós, nós precisamos nos atentar àquilo que o Espírito Santo vem instruindo as nossas vidas. Não somos nós, é quem conduzimos, é Deus é quem conduz.
E essa permissão faz toda a diferença para nós, porque talvez muitos de nós estejamos cansados, afadigados, vivendo situações difíceis, porque nós estamos querendo conduzir as coisas. Eu quero convidar você a permitir que Deus conduza. E olha só, eu sei que é difícil, porque nós não estamos mais habituados a isso. Nós estamos tão habituados a determinar como as coisas são na nossa vida. Nós estamos tão habituados a dizer como as coisas vão ser na nossa vida, que nós temos dificuldade simplesmente de fechar os olhos e de levantar as nossas mãos. Esse é um ato de rendição, dizendo: Deus, não sou eu quem vai fazer, é o Senhor quem vai. Nós temos dificuldades com isso, amado, porque nós somos tão senhores, conhecedores da nossa própria vida. Nós queremos segurar tanto as rédeas de como as coisas vão funcionar, que nós estamos perdendo o melhor de Deus, que é confiar que Ele nos leve para esses pastos verdejantes e riachos tranquilos, onde nossas forças vão ser renovadas, onde a alegria vai ser estabelecida no seu coração, onde descanso vai ser colocado sobre você. Não, nós queremos estar controlando todas as coisas, nós queremos estar segurando tudo. Não, desculpa, você está errado. Você está errado. Não é você quem faz, é Deus. É quem conduz todas as coisas e te leva, te conduz, te mostra. Por isso, nesse momento agora, eu gostaria muito, de todo o meu coração, amado, eu não posso impor, né, sobre as pessoas, a minha intenção não é impor, mas eu gostaria muito, de todo o meu coração, que você aproveitasse desse momento, e que você permitisse que Deus conduzisse você. Deus, nós precisamos retomar esse lugar de permitir Deus conduzir as coisas. Esse é um local de oração, é um local de confiança, é um local que se estabelece conexão, é um local que não cabe pensamentos de tribulação, é um local, amado, que nós temos que deixar Deus conduzir todas as coisas. Sim, talvez nós estejamos vivendo atribulados, mas veja, esse momento é um momento em que Deus quer conduzir você a um local de paz. Permita isso. Você tem liberdade, você pode levantar seus braços, você pode se ajoelhar, você pode fazer o que você quiser, amado, desde que você se conecte a Deus. Talvez faz tempo que você não faz isso, talvez você não saiba fazer. Eu vou te dar uma instrução. Não sabe? Levante suas mãos, feche os olhos. Levante suas mãos, feche os olhos. A unção coletiva vai conduzir, a unção coletiva vai tocar você. Apague as luzes, por favor. Só os instrumentos, bem suave, por favor. Só os instrumentos. Feche seus olhos. Senhor, eu estive hoje aqui de manhã, o Senhor sabe disso, e a minha oração, Pai, foi para que o seu povo aprenda novamente esse caminho de paz, Pai. Eu tenho percebido, Pai, quantas pessoas têm vivido atribuladas, Pai amado, quanto elas têm
vivido debaixo de dificuldades, Senhor. É como se os olhos estivessem fechados para aquilo que o Senhor pode realizar, Pai. Mas eu orei, Senhor, e eu faço da minha oração novamente agora, Pai, que o teu povo abra o coração e aprenda a confiar em Ti, Pai, porque é o Senhor quem nos leva a esses pastos verdejantes, a locais de riachos tranquilos. É o Senhor quem renova as nossas forças, é o Senhor quem nos faz forte novamente, Pai amado. Meu desejo, Pai, é que nós possamos aprender esse caminho de dependência de novo do Senhor, Pai. Nós não podemos construir uma igreja sem confiar em Ti, Pai. Nós não podemos construir uma igreja sem a presença do Espírito Santo, Pai amado. Nós não podemos construir uma vida espiritual sem aprender a confiar nas direções que esse Espírito traz, Pai. Isso faz parte do nosso crescimento, Pai amado. E eu oro, Pai, para que essa noite todos nós possamos aprender esse caminho, Pai, ou reaprender esse caminho, ou renovar esse caminho, ou reviver esse caminho de confiança, Pai amado, porque eu sei que esse é o único caminho, Pai, o único. Obrigado, Pai,